Então, eu vejo muitas pessoas buscando a vida espiritual, né? Um caminho espiritual. Eu vejo muitos vídeos e blogs e textos e postagens exaltando esse mundo espiritual, as práticas que levam você. Nós temos crenças aí, filosofias que falam em acumular méritos para no futuro você gozar, para você aproveitar, para você se beneficiar com isso. As pessoas às vezes me perguntam, Luiz, como que eu consigo inserir no meu dia a dia, na minha vida, mais espiritualidade? O interessante disso é que as pessoas que estão hoje no corpo físico, no mundo material, pediram para vir para cá. De alguma forma pediram ou aceitaram vir para cá. Algumas até imploraram. E aí você vem para o mundo material, você inicia uma nova jornada, uma nova personalidade, uma nova vidinha, toda uma herança genética, herança espiritual, herança energética, né? Várias heranças, tem vídeos sobre isso. E você quer voltar para o mundo espiritual. Você quer fazer alguma coisa espiritual. Interessante esse paradoxo, né? Essa ironia, né? Se nós já estávamos lá, viemos para cá e queremos estar lá de novo. Pois então. Eu olho para a minha vida, né? Primeiro, claro, olho para mim e vejo as dificuldades que eu tenho com todo esse aspecto espiritual, com todo esse aspecto sutil, energético, holístico. Eu vejo a minha dificuldade em inserir na minha vida essa espiritualidade, em ter olhos para isso, em ter atenção para isso, em ter práticas para o aspecto espiritual. A própria meditação, que me faz um bem enorme. Quando eu passo um tempo sem meditar, eu percebo o impacto que me traz aquilo. Mas eu também percebo em mim, e olhando para os outros, conversando, ponderando, observando, percebo nos outros, né, dificuldades. Porque esse aspecto espiritual às vezes parece algo tão distante, tão distante. Parece que é algo que não tem uma conexão com o mundo material, né, com a vidinha que a gente leva aqui na Terra. Se a gente for ponderar, a maioria das pessoas está imersa num sonho do mundo material, que é extremamente viciante, que é extremamente absorvente de energia, de atenção, de consciência, e nós só fazemos acumular. Acumular comida, acumular bens, acumular moedas, acumular objetos, acumular conquistas, acumular. Nós passamos de um objetivo para outro, sempre imersos nesse sonho. E assim está a maioria da população do planeta hoje. E eu diria que boa parte dos que estão no mundo astral, no mundo espiritual, também estão perdidos nessa mesma ilusão. Não soltaram ainda essa coisa. Então, para boa parte da população, você falar em espiritualidade, talvez seja ir na igreja, na mesquita, fazer uma oração, ter uma imagem de Deus, olhar com temor para um ser maior e se divertir no sonho, em tudo que a vida material traz, tudo que ela exige,
maioria das pessoas está assim. Tanto que, se você conversar com a maioria das pessoas, e você falar em morte, Jesus, Maria, José, Deus me livre, sai para lá, Luiz, não fala isso, é mau agouro, atrai, por aí vai. Ninguém quer pensar na morte, ninguém quer conversar a respeito, ninguém quer se preparar para isso. Quando eu digo ninguém, é a maioria da população. Então, poucos conseguem abordar a questão morte, que é inevitável, que é talvez a única certeza que a gente tem na vida é a morte. O resto são possibilidades. Pode acontecer, não pode, pode não acontecer, pode, né? Materializar, não materializar e por aí vai. A morte é inevitável. Mas ninguém conversa sobre ela, ninguém se prepara sobre ela. No máximo, a gente se prepara para a morte querendo ter o nome numa rua, o nome de uma cidade, talvez, algum livro, ser importante de alguma forma para ser lembrado no futuro. Essa é o olhar que as pessoas têm da morte. O evento em si, o que muda, o que acontece, ninguém quer saber. E, no entanto, se você morrer, se eu morrer, como dizem, uma meia dúzia de 3 ou 4, né? Trocadilho infame, vão lembrar, vão comentar, vão se entristecer, talvez vão sentir saudade. Mas a vida vai seguir, o mundo vai seguir, a realidade vai continuar, tudo vai... Somos 8 bilhões, se um falecer, que importância tem? Se 100, se 200, se 300... Né? A epidemia aí trouxe isso e, no entanto, a vida segue. As pessoas não são insubstituíveis nem no coração, nem na profissão, nem nas atividades. A gente segue. E aí, para uma pequena parcela da população, isso se torna mais verdadeiro, mais real. Então as pessoas começam a pensar sobre isso. E ao pensar sobre a morte, sobre a possibilidade, sobre a inevitabilidade, sobre o momento, sobre o que fica, o que não fica, o que acontece, não acontece, as pessoas se voltam para a espiritualidade. E aí muitos, por medo, vão buscar uma espiritualidade que dê alguma segurança. Né? Vou comprar o meu pedacinho no céu, por aí vai. Nem vou entrar em tantas possibilidades sobre isso. Mas essas pessoas buscam. Né? E algumas, nesse processo, amadurecem. E aí começam a observar, começam a se voltar para um aspecto espiritual de uma maneira um pouquinho mais corajosa, verdadeira, íntegra. E aí nós temos as possibilidades. Né? O que vem a morrer, o que vem a falecer é o corpo físico. O que vem a se dissolver é esse corpo vital de prana que a maioria de nós ignora. Né? Que a ciência não quer saber. Mas se você já sentiu tesão por alguém, de onde vem? O que é isso? Que energia é essa que toma conta de você? Às vezes de maneira grosseira, né? Animal, faz você cometer atos insanos. Se alguém já amou e se apaixonou perdidamente por alguém, que energia é essa? O que é esse sentimento tão intenso, né? Essa paixão que toma conta de você e você comete atos insanos também? O que a ciência nos diz sobre isso? Que isso não existe? Que isso não existe? Será? Então a ciência não nos traz muito conforto para as dúvidas, para as inseguranças que surgem, para alguns poucos, realmente já poucos, né, percentualmente, talvez uns 5% da população, nem isso, que se voltam para essa questão de espiritualidade de uma maneira um pouco mais integral. Principalmente depois de ter passado
por dificuldades, por momentos intensos. E nós temos assim pouquíssimos mesmo, aí eu diria menos de 1%, que são pessoas que estão aqui, que estão vivendo uma vida material e ao mesmo tempo voltados para o espiritual, mas esses 1%, ou seja, quase nada da população, são seres muito raros, muito raros. Nem todos com caminhos comuns a nós, comunitários, né? Assim, compartilhando isso, muitas vezes caminhos solitários que vêm, passam e vão embora. E a gente começa a se observar nisso e se perguntar: onde que eu estou? Nesses percentuais tantos. Onde você está? Você está dormindo com a maioria? Que tanto faz, que uma hora nasce, uma hora morre, uma hora nasce, uma hora morre. Você está naqueles que tem medo, tem essa preocupação com a morte, com a espiritualidade, com o que vem depois, com os julgamentos, com acumular méritos para ter algo de bom depois? Você está naquele grupo mais reduzido que já conseguiu entender e perceber um pouco melhor isso? Talvez vocês sejam daqueles raros, o que eu creio que não é o caso, aqueles 1%, talvez menos da população que esses são raros. Nem devem circular por aqui, né? Nem devem circular por aqui. O que você veio fazer aqui nesse mundo material? Você já consegue se perguntar? Você já consegue se perguntar por que você se preocupa tanto com o mundo espiritual, tanto com a outra vida, tanto com o além, tanto com o astral? O que isso impacta na sua vida verdadeiramente? Por que você quer ter vivências espirituais? Porque surgem muitas teorias, surgem muitas ilusões, surgem muitas teorias da conspiração. Estamos aqui presos, estamos aqui exilados, estamos aqui num projeto de melhoria, estamos aqui para evoluir, estamos aqui para pagar contas de vidas passadas, estamos aqui para acumular méritos, estamos aqui para... O que verdadeiramente toca você nisso tudo? Claro que de algumas coisas a gente não tem como escapar. Você pode dizer para mim assim: Luiz, eu não acredito em vidas passadas. Não acredito nisso. Não interessa se você acredita nisso. Isso ocorre. Então tem coisas que não importa se a gente acredita ou não, se a gente gosta ou não, se a gente quer ou não, elas acontecem. Então, só a nossa mente dificultando o processo, a nossa mente criando casos, a nossa mente em conflito. É o sono. É o sono. É diversão. É diversão que tem por aí. A gente vem para uma jornada no mundo material. Isso pode ser muito útil. Muito útil. Mas pode ser apenas mais uma diversão. Precisamos voltar os olhos para dentro de nós mesmos e observar, né? E se questionar e ver o que surge. Observar os nossos movimentos em direção ao mundo espiritual para ver o que nos motiva realmente. Acelerar a nossa evolução, acelerar o nosso crescimento. Mas a gente já estava no mundo material, gente. A gente estava no mundo astral. Falei astral ou material? Me confundi. A gente já estava no mundo astral e não tinha que pagar conta, não tinha que pagar boleto, não tinha que se alimentar, não tinha que dar satisfação para ninguém, não tinha. Você estava lá com. Eu quero ir no Tibete ver os monges lá. Você vai para o Tibete. Quero ter acesso aos ensinamentos do Buda. Você estava lá no Buda.
Aí você vem para cá e eu não tenho dinheiro para ir na Índia. Eu não tenho condições de ir na Índia. Eu tenho 3 gatos, eu tenho que alimentar eles todos os dias. Então, me sair um pouquinho, já fica difícil. Quem que vai alimentar os gatos? E não fui eu que peguei os gatos para ter o que fazer. Foram eles que vieram, caíram aqui e eu estou cuidando. Gosto muito deles, eu acho que eles gostam de mim. Mas por que diabos a gente vem para cá se lá no mundo astral fica muito mais fácil? Fica muito mais prático. Questão importante, né? Eu acho que antes da gente buscar um aspecto espiritual na nossa vida, antes da gente buscar um caminho, um Deus, uma teoria, uma filosofia, acho que nós precisamos olhar para nós mesmos e tentar entender um pouquinho o que eu estou fazendo aqui. O que de bom teve a minha jornada até o momento? Eu já percebi em mim algumas conquistas muito importantes, muito importantes. Alguns quilos de ilusão já se desfizeram. Então teve utilidade para mim, muita utilidade. Mas e para você? Porque às vezes esse olhar para a espiritualidade, esse buscar a espiritualidade, é uma fuga. Né? Como a gente não sabe por que estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos ganhando com essa vidinha, o que nós estamos aproveitando, a gente se volta para o além, né? Para Lourdes. A gente se volta para a espiritualidade. E muitas vezes a nossa mente não entende por que nós estamos aqui, não gosta de estar aqui, não aceita, não concorda, não quer, ou seja, cria um conflito imenso com essa realidade que nós temos hoje aqui nesse momento. Incomoda os outros, incomoda a si mesmo, gasta, adoece, cria as teorias da conspiração, mas nem se questiona. Fica preso nessa ilusão, né, de que não tem utilidade, estou cansado, não aguento mais, não sou daqui, sou de Alhures. Ilusão, 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 ilusão. E aí termina a vidinha, você volta para o mundo astral, para o mundo espiritual, e você continuará com as mesmas ilusões, você continuará com as mesmas dúvidas, os mesmos conflitos. Lá você também não gostará. E aí talvez você volte de novo. Chatice, né? Padrão, né? Sansara, padrão, repetição, sansara. Mas parar para olhar isso, parar para observar em você mesmo, parar para olhar para dentro, se questionar, pode ser chato, muito chato, pode ser triste, pode ser confuso, pode ser angustiante, pode ser intenso, pode ser algo que a gente não gosta de fazer. Não. Nós não gostamos de fazer isso porque a gente se cobra demais, a gente se exige demais e a realidade nunca dá conta disso tudo. Então olhar para isso desperta angústia, tristeza, melancolia, depressão. Mas se nós não olharmos para isso, qualquer coisa que se faça vai ser paliativo. Qualquer coisa que se faça vai ser temporário. Não vai trazer um benefício mais duradouro, não vai trazer um crescimento. Porque a gente não sabe o que está fazendo, não sabe o que está acontecendo. Mais ou menos como aquela pessoa de um vídeo que eu citei anteriormente, que anda pela estrada de automóvel e fura o pneu. Ela vai e troca o pneu. Anda pela estrada, fura o pneu. Ela troca o pneu, fura o pneu, troca o pneu.
se você não se perguntar que estrada você está andando, que trajeto você está fazendo, por onde você está passando, o que está furando o pneu, você vai ficar a vida inteira no samsara, trocando pneu, trocando pneu, trocando pneu. E aí vem a depressão, aí vem a inconformidade, aí vem a decepção, a ilusão. Então, é fundamental olhar, mas esse olhar tem que ser acolhedor, esse olhar tem que ser mais tranquilo. Tem que ser um olhar de mãe para um filho, de um pai para um filho. Aquele pai tranquilo, aquele pai sereno, aquele pai acolhedor realmente, não aquele pai patrão, né? Não. Porque se a gente olhar para nós mesmos e ficar julgando, ficar condenando, e que eu errei, agora eu tenho que pagar, e que eu errei, eu tenho que pagar, e que isso aqui é irreversível, que isso aqui não era assim, que papai, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou um merda, que eu vivo pisando na bola, enfiando o pé na jaca, queimando o fio. Se a gente se encher de cobrança, de julgamento, se a gente for juiz, testemunha e executor, fizer todo esse trabalho, não sobra nada. E aí você pensa, vou olhar para mim para não sobrar nada? Não, deixa assim, vamos continuar trocando pneu. Então esse olhar para dentro tem que ser muito acolhedor, tem que ser arguto, tem que ser perspicaz, tem que ser um olhar atento para identificar coisas, para perceber, né, que fiz uma escolha aqui. E isso resultou um monte de coisa na minha vida, né? Um monte de coisa. Lá dentro, lá dentro. Tá. Se eu não tivesse feito, o que resultaria? Muitas possibilidades. Mas eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Quando que eu fiz isso? Quem era o Luiz que fez aquilo? Que ilusões ele tinha? Que perspectivas ele tinha? Que capacidades ele tinha? Isso vai gerar autoconhecimento. E quanto mais a gente esmiuçar, e quanto mais a gente se permitir sonhar, se eu não tivesse feito isso, jogo do EC, né? E se eu tivesse escolhido outra coisa? E se eu tivesse seguido por outra rua? E se eu tivesse dito não? E se eu tivesse dito sim? Trabalhar um pouquinho essas possibilidades, imaginar um pouquinho esses roteiros, mas no final fazer um apanhado e tentar entender as nossas decisões todas ao longo da vida. Com carinho, com atenção, com entendimento mesmo. Não com julgamento. Que não vai adiantar julgar. Julgar é fácil. Todo mundo julga o tempo todo. Acolher, entender, raríssimos. Porque a sua vidinha no planeta, a sua jornada aqui no mundo material, tem uma utilidade fantástica. Tem muitas coisas. Não é conquistar o mundo, não é ser importante, não é deixar o nome numa rua, não, nada disso. Embora isso possa acontecer. Mas tem utilidade. Cada um de nós precisa se observar para entender um pouco isso. Sem essa megalomania. Porque é algo que nos toma, essa megalomania. De imaginar que qualquer coisa que eu tinha que ter feito aqui tinha que ser a melhor coisa de todas. Tinha que ser o máximo possível, tinha que ser o top of the top. Tinha que ser inesquecível. E aí você olha para a sua vidinha e você percebe que você fez coisinhas pequenas. E aí o que você faz? Você descarta elas. Você desconsidera elas. Você não aproveita elas. Porque só as coisas importantes, maravilhosas e fantásticas servem. Se voltar para a espiritualidade sem buscar essas causas, esses conhecimentos, esses detalhes, é continuar trocando pneu. Não importa o que você faça voltado para o aspecto espiritual, você não está aproveitando a vida material, você não está aproveitando a sua jornada. E aí você vai voltar para o mundo espiritual e você vai continuar não aproveitando. Porque você vai estar lá e você vai continuar repetindo o mesmo padrão que você repetia aqui. Nada vai ser suficiente, nada vai ser bom, nada vai ser grandioso o suficiente. E a gente volta para os padrões. Repetindo incessantemente. Samsara para todos.